gente! Começando mais um vídeo aqui deste canal e hoje, meu povo, vim dar algumas indicações para vocês de documentários e séries sobre crimes, sobre assassinatos, crimes, investigação. Eu adoro esse assunto, adoro assistir documentários, série, principalmente se for se forem casos reais que aconteceram. Casos reais aconteceram, né? Vocês entenderam. E separei algumas indicações aqui, todas eu assisti na Netflix, então facilita aí pra todo mundo ter acesso. E acho que todos são de casos reais. Se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Primeira indicação que eu vou falar pra vocês é uma série que tem 2 temporadas na Netflix, que chama The Confession Tapes, que seriam as fitas de confissão. Eu não assisti todos os episódios, porque é uma série que é um pouco mais pesada, eu achei. Não no sentido de mostrar muita coisa sobre o crime, nem é isso. Na verdade, são episódios independentes, então por isso que não tem necessidade de você assistir todos. Eu selecionei alguns que me interessaram e fui assistindo em ordem aleatória mesmo. É uma série que cada episódio mostra o caso de alguma pessoa que foi acusada de algum crime, ou porque era uma pessoa próxima a quem morreu, ou porque era alguém que, enfim, alguém da família que a polícia associou. Mas basicamente são casos que a polícia não tinha muitas pistas de quem estaria envolvido no crime, e eles começam a tentar desconfiar de alguém, pra ter alguém pra iniciar, pra ter alguém pra desconfiar e fechar o caso. Você sente muito essa pressa da polícia achar um culpado e fechar o caso, e não muito a pressa de realmente achar e fazer a justiça correta. Então, eles acabam escolhendo ali uma pessoa mais próxima da família, e a série mostra cenas reais, gravação da sala, aquela salinha da polícia que fica o interrogador ali e o acusado, né? E eles ficam horas e horas, geralmente dias, passa 24 horas, passa 48 horas, e eles ficam, não liberam a pessoa, não deixam a pessoa ter um advogado ali, porque depois, eu acho que, se eu não me engano, eles têm um tempo para poder conversar com a pessoa sem que a pessoa precise de um advogado. Então, eles usam esse tempo, que não é pequeno, para tentar tirar alguma coisa dessa pessoa. Só que, por que eu digo que é pesado? Porque eu odeio ver injustiça. Juro, me dá aflição ver injustiça. Então, eles ficam pressionando a pessoa de uma forma que eu não sei nem explicar. Porque eles pressionam a ponto da pessoa não ter feito nada e ela começar a acreditar que ela fez alguma coisa. Porque realmente, do jeito que vocês estão falando, talvez eu tenha feito alguma coisa. Então, eles pegam uns pontos assim, mas você não acha que você sonhou? Tenta lembrar, nananã, às vezes você esqueceu, sabe? E eles pressionam de um jeito assim que dá uma agonia enorme. Então, por isso que eu falo que ela é um pouco pesada. Não é uma série pra maratonar nem nada, mas é muito interessante ver isso, da pressão que eles fazem em alguns casos. Eu vi, Vini! Segunda indicação de hoje. Este é um documentário, não é uma série também, tem na Netflix. Gostei desse documentário porque são cenas reais, não é tanto tem alguns documentários de crime que ocorre muito uma narração, né? Eles contam a história ali e vão narrando e mostram mais fotos, enfim. Esse não, esse é um documentário que tem muitas gravações reais, umas foram feitas, acho que pela amiga da vítima, e outras até pela polícia mesmo, no interrogatório, tudo já são imagens da polícia. Gostei muito desse documentário porque você acaba só sabendo o que aconteceu no final. Não é aquele documentário que ele conta, aconteceu isso, 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 e depois vai mostrando a investigação. Não, ele só conta o que aconteceu no final e ao longo do documentário ele vai falando a investigação, que é passinhos de tartaruga ali. Bom, o documentário conta a história de um casal, que é a Shannon e o Chris. Ela estava grávida na época e tinham 2 filhas pequenas, 2 meninas. E acontece que essa Shannon,
Ela mostrava muito do dia a dia da família no Facebook na época. Ela fazia vários vídeos das meninas, mostrava bastante o dia a dia deles, que parecia ser uma família muito feliz, tanto ela com as meninas, quanto o pai com as meninas, parecia todo mundo muito na mesma sintonia. Mas eles começam a ter problemas no casamento e um dia ela desaparece, ela e as meninas. A imagem que tem delas, que mostra inclusive no trailer, não é spoiler, é elas chegando em casa, acho que umas 2 da manhã. A amiga dela deixa ela em casa. As meninas naquele final de semana, acho que tinham passado o final de semana com o pai. Depois disso, ela desaparece logo pela manhã, quer dizer, essa é a versão que tem ali inicialmente, mas é uma versão que vai sendo desconstruída e construída, são construídas outras versões em cima. Você só sabe o que acontece mesmo no final. Dá até um pouquinho de raiva, não posso falar mais porque senão vai ser muito spoiler. Recomendo então Cenas de um Homicídio da Família Vizinha. Terceira indicação de hoje, esta é uma série que chama Staircase, The Staircase. Gostei muito dessa série, gostei muito do formato dela, na verdade, é um pouco diferente dos documentários e séries de crime que estamos acostumados. Por quê? Acontece que o personagem principal, o personagem não, é real, tá? São cenas reais, não é de ator nem nada disso, são cenas reais. O principal, que é o Michael Peterson, ele é um escritor famoso lá nos Estados Unidos. Ele está um dia com a esposa na casa e a esposa, ela entra na casa para fazer alguma coisa. Quando ele volta, ela tá no pé da escada, assim, eles tinham uma escada, assim, bem curva, assim, e ele vê a esposa no final da escada, toda cheia de sangue e tal, numa cena que, pra ele, né, que parecia e que pra ele sempre foi, que ela caiu da escada. E no final da escada, ela meio que rolou da escada, enfim, e caiu da escada, e ele encontra ela ali. Começam a investigação, só tinha os dois na casa, então não tinha ninguém que poderia contar alguma versão diferente da dele. Então a polícia, obviamente, começa a investigar, e até que ele entra em um processo de acusação, começam a suspeitar dele, e ele vai pro tribunal. Não sei como falar isso, gente, termos jurídicos, não sei, mas eu sei que ele vai pro tribunal com a defesa e com a acusação. Logo no início, quando começa, ele resolve contratar uma equipe de filmagem, e basicamente uma equipe de filmagem, uma equipe grande de filmagem, para filmar todo o processo. É um processo muito longo, acho que leva anos esse processo, e as filmagens também levam anos. Então acompanha a história dele, mostrando os bastidores. Eu gosto muito de ver essa parte de mostrando os bastidores ali, ele e os advogados se preparando pro julgamento, mostrando toda a versão dele. Muito do caso também, que é um caso bem questionável e, enfim, causa muita dúvida. Recomendo The Staircase na Netflix. Quarta indicação que eu vou falar hoje. Esta série, gente, eu gostei muito. Tem 2 temporadas. Cada temporada trata de um caso. Eu vou falar aqui da segunda temporada. A série é Dirty John. A primeira temporada já é um pouco mais antiguinha, eu assisti também. Mas a que eu vim falar hoje é da segunda temporada. São casos reais, mas essa é uma série que não é uma série documental. É uma série com atores e atrizes. Então, e que vão retratar ali um caso real. Então, quando acontece isso, e eu acabo gostando muito da história, eu sempre vou procurar a história real. E aí no YouTube sempre tem cenas reais, entrevistas, pra você ver os personagens, as pessoas reais que inspiraram aquela história. A segunda temporada, então, conta a história da Betty Broderick e do Dan. Eles se conheceram na faculdade, eles eram bem novinhos, acho que, se eu não me engano, ele já estava na faculdade, ele fazia medicina, eles eram bem novinhos, e ela, ao longo de toda a faculdade de medicina dele, ela apoiou ele, eles não tinham dinheiro, ela trabalhava, ela vendia, cada hora ela tentava de alguma forma ajudar os dois. Ao longo da faculdade, ela ficou grávida, então ela ficava cuidando dos filhos. Aquela velha história que a gente já conhece, que a mulher vai, cuida dos filhos, enquanto o cara tá lá construindo a carreira dele. E as pessoas acham que isso é menos do que
o que o cara tá fazendo, mas na verdade os dois tiveram papéis importantes para a construção da família. Só que não é muito bem isso que ele vê depois de alguns anos. Eles começam a ter problemas com isso. Depois da faculdade de medicina, ele resolve fazer direito. Novamente, ela apoia ele. Novamente, ela... Acho que eu lembro que tem um momento que ela vende... Ela vende pra ajudar eles Tupperware. Sabe, aqueles potinhos? Ela vende pra fazer tipo um bico pra eles, porque ele tava só estudando e tinha os filhos pra sustentar, enfim, eles passaram esses anos bem complicados. No final, acho que eles têm 4 filhos. Depois de um tempo, ele consegue um cargo alto na advocacia, enfim, eles ficam ricos, eles ficam uma família ali bem da elite da cidade. E acontece que ele começa a atrair ela e a partir disso as coisas começam a não dar nada certo. Quando ela tenta confrontá-lo, ele começa a falar que ela é louca, que é isso, que é aquilo, ela começa a ficar muito frustrada, porque, né, você começa mesmo a achar que você que é a louca e... Ao longo dos anos, isso vai se intensificando muito, disso dele falar que ela é louca, fazer elas passar por louca. Durante o divórcio, até antes de vir aqui eu fui ler que foi um dos divórcios mais difíceis da história da cidade deles, lá do estado, que era San Diego, se eu não me engano. Como ele era advogado e um advogado renomado na cidade, ele conseguia... eu lembro até que tem uma cena que ele tá com uns amigos advogados e ele começa a falar disso, do divórcio e tal, e os amigos começam a dar dicas pra ele de como ele podia, com o poder dele na advocacia, driblar algumas leis que não existiam, ou aquelas entrelinhas que não estão muito claras, pra conseguir tirar mais coisa dela. Não, sabe, cada vez mais tirar coisas dela no processo de divórcio. E isso vai deixando ela furiosa, com total razão. Dá muita aflição mesmo de ver que ela não podia fazer nada e que ele, por conta do status dele, da profissão, ele conseguia dar um jeitinho e só prejudicando alguém que fez tudo para que ele chegasse até onde chegou. Alguém que cuidou dos filhos dele enquanto ele estava construindo a carreira. Então, dá muita aflição e eu sei que é uma coisa que acontece muito, infelizmente. Então, acho que é uma série muito boa e necessária. Acontece muita coisa, acontece mais coisa que eu não posso falar, que é muito bom, acho que vale muito a pena assistir. Depois que terminou, eu fui ver imagens reais, entrevistas e tal. Então, recomendo muito essa série. Na Netflix também, já coloca na sua lista. Quinta indicação do vídeo de hoje. Essa daqui é uma série curtinha, mas que eu gostei muito. É uma série, meio documentário, chama Desvendando Serial Killers, com Piers Morgan. Basicamente, o Piers Morgan, e ele vai nas penitenciárias, são penitenciárias bem assim, como que fala? De alta segurança, penitenciárias... Bom, enfim, ele vai entrevistar pessoas que estão presas, né, serial killers. E eu gostei muito porque ele chega lá pra entrevistar, a pessoa geralmente ela tá com um pouco de escudo, assim, porque... Pensa, vai vir uma pessoa da televisão, enfim, te entrevistar, a pessoa está ali, foi considerada culpada, né? Ele está preso ali, geralmente, acho que a maioria era prisão perpétua, agora eu não lembro muito. E a pessoa chega com um escudo, né? Porque acha que o entrevistador vai ser, assim, meio aqui acusando e tal. Não, ele é bem... eu gostei muito dele, assim, da postura dele nas entrevistas. E umas perguntas, assim, muito boas, que nem sempre eles respondem, né? Alguns detalhes dos crimes e tal, eles não respondem. Mas meio que eles estão ali já, prisão perpétua, eles não tem muito mais a perder, né? Muita curiosidade, às vezes, de saber o que passa na cabeça deles, principalmente depois que foram condenados, se conseguem falar livremente sobre ou não, enfim. Então, gostei muito, acho que vale a pena. Bom, gente, eu tinha separado esses 5 títulos pra falar pra vocês. Mas antes de finalizar, eu não dava pra falar de muito mais coisa, tem muito mais. Mas antes de finalizar, eu queria só dar 2 indicações, não vou falar muito sobre elas.
mas são duas indicações. As duas não são documentários, são séries mesmo, mas tem que possuem casos reais. Então, uma delas é bem famosinha. Aliás, as duas são bem famosas. Na Netflix tem uma série que chama American Crime Story, e aí tem 2 temporadas separadas, não tá na mesma página na Netflix, elas estão separadas, mas as duas são dessa American Crime Story. Uma é O Povo contra O.J. Simpson, que é muito famosa, e a outra é o assassinato de Gianni Versace. Gente, eu gostei muito. São 2 histórias verdadeiras. O assassinato de Gianni Versace, eu não conhecia a história, então eu gostei bastante de conhecer a história, uma história meio loucona, mas contra o Jay, muito famoso, né? Já que o Jay era um jogador bem famoso nos Estados Unidos. Mas essa eu achei que aborda mais a parte do crime mesmo, a parte do tribunal, e por isso que eu gostei muito também, porque mostra muito o tribunal, o julgamento, as 2 partes, né? A acusação e a defesa, como tudo vai se desenrolando nos bastidores. Eu gostei muito disso. Então acho que vale a pena assistir O Povo contra O.J. Simpson e Assassinato de Gianni Versace. A segunda que eu falei que eu ia falar também rapidinho, também é famosa e também é uma série interpretada, também não é documentário, que é Mindhunter. Gostei muito dessa série, se eu não me engano tem 2 temporadas, eu acho que acho que ainda teremos mais, espero. Alguns policiais, 2 policiais ou 3, não, 2 policiais começam a investigar, criam o termo serial killer, que na época não existia, começam a investigar se essas pessoas que já cometeram vários crimes têm comportamentos semelhantes, se tem histórias de vida semelhantes. A série mostra eles criando essa teoria e tentando provar, e estudando mesmo, e indo conversar com as pessoas que já estavam presas, tentando tirar alguma coisa deles, né, dos assassinos. E é muito legal ver eles analisando a personalidade deles e tudo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações. Já coloca aí na sua lista. Escreve aqui pra mim nos comentários se você tem alguma indicação desse gênero, que eu amo muito. Não é, eu sou meio de lua, então tem épocas que eu tô assistindo muito documentários e crimes, né? E tem épocas que eu tô mais, não, eu quero uma coisa mais levinha, né? Aí eu vou pra outro gênero. Mas não deixei de gostar e não vou deixar de gostar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu lá no começo que eu pedi, se inscreve agora no canal e deixa um like nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.